Estamos aqui em mais um La Roma Realiza. Hoje com um associado que tem uma loja tradicionalíssima na região da Lapa. O nome dele é Pascoal e obviamente eu vou deixar que ele se apresente para vocês e conte aí a sua trajetória e a história da loja. Tudo bem, Pascoal? Como que você tá? Tudo bem, Valdívia. Obrigado por ceder o espaço aí do podcast, né? O espaço é nosso. Exato. Bom, meu nome é Pascoal José Dalanese Júnior. O Júnior, obviamente, veio do Pascoal José Dalanese, né? Que é o fundador aqui da loja, que deu origem aqui em 1966. E ininterruptamente a gente está trabalhando desde então. Eu iniciei aqui o trabalho junto com o meu pai aos 13 anos. Então, Naquela época podia, né? Naquela época podia e foi até muito bom porque encaminhou a coisa de uma maneira bem legal, né? Sou o primogênito, né? No caso, obviamente, né? Do Pascoal. Vocês são em quantos Nós somos em mais 2 irmãos que atuam também aqui na empresa, cada um cuidando de um setor específico, né? Do dia a dia. Como eu disse, então estou desde os 13 anos, de muito jovem, né? Sim. Hoje já estou aposentado, mas continuo na ativa. Só no papel, né? Exatamente. Um dos problemas que a gente pode conversar, né? É sobre isso. Exatamente. Que não para de trabalhar não nunca. para de trabalhar nunca. Sou casado, né? Tenho 2 filhos, né? Os 2 filhos já estão encaminhados também, não estão aqui na nossa atividade, mas estão trabalhando em locais diferentes, né? Procurando o caminho aí, o caminho deles, né? Hoje a empresa, pela idade de 66 anos, está quase completando aí 60 anos de existência. Né? Parabéns. Que isso é uma vitória no sentido de que a gente sabe que o empreendedor no Brasil ele tem que ser o super-herói. Qual é a sua capa de super-herói? Putz, grilo. Olha, eu vou te falar, ela é multicolorida, viu, Valdívia? Porque às vezes você tem que ser bonzinho, às vezes você tem que ser um pouquinho mais rígido, né? Tem que dosar a mão, porque efetivamente é uma batalha diária, né? E não se constrói uma história assim, né, da noite para o dia. Sim. Né? Eu sou formado em administração de empresas pela PUC, fiz um curso de especialização, né, no setor para poder se manter atualizado. Né? Qual é o setor da loja? A loja hoje ela atua, hoje a Dalanese, né, apresentando, né, Dalanese Parafusos, acho que ficou óbvio pelo sobrenome, mas é a Dalanese Parafusos, que a gente está aqui na rua Joaquim Machado 203. Tá, na Lapa. Hoje a empresa, quando meu pai teve a ideia, né, de montar essa empresa, ele ajudava o meu avô, que era um marceneiro, e por uma desavença familiar, ele achou melhor seguir um caminho próprio. E não sabia exatamente o que fazer. Qual era o... Ele sabia que queria fazer alguma coisa, queria empreender, mas não sabia no que, né? Qual que eram as qual carências? Seria, exatamente, qual era a necessidade, né? Então, no primeiro momento, ele teve a ideia de fazer um negócio voltado para a parte de borrachas. E quando ele teve a oportunidade de ter o espaço, né, em conversa com os vizinhos que aqui existiam, que hoje não existem mais, foi constatada uma necessidade de ter parafuso. E ele falou, poxa vida, mas parafuso, né? Não entendo Ninguém nada sabe nada de né? de parafuso. É grego. E aí o pessoal aqui falou assim, Pascoal, vai que a gente ajuda, né? E assim foi. Então ele começou devagarzinho, trabalhando de segunda a domingo até o meio-dia, né? Foi desenvolvendo, ele teve a oportunidade de estar no momento que São Paulo estava melhorando a infraestrutura da cidade, por exemplo, como as marginais, né? As marginais foram criadas nesse período, Minhocão,
Então foi um momento de muita demanda, principalmente nesse setor. A economia aquecidíssima. Aquecida, exatamente. E a Rua Joaquim Machado, assim como as adjacências, já existia um comércio, vamos dizer, voltado para mecânica, metalurgia, porque o nosso bairro da Lapa, originalmente, assim como a Barra Funda e Leopoldina, eram bairros industriais, não como é hoje, os bairros residenciais, né? Então, nós tínhamos aqui do lado uma grande firma de autopeças. Na frente já tinha uma pessoa que trabalhava com borracha, né? E aí meu pai agregou, por conta até do movimento da rua, o parafuso, né? E foi uma coisa completando a outra. Exatamente. Tá. E aí o que se descobriu? Que ao longo do tempo, o parafuso ele tem uns outros acessórios, né? Você precisa de outras coisas para poder aplicá-los, vamos dizer. Então, por exemplo, eu vou colocar um quadro na parede, eu preciso de uma broca, eu preciso de uma máquina, eu preciso de bucha, isso, aquilo, outro. Aí foi tendo os componentes. Uma coisa foi chamando a outra e os acessórios foram fazendo parte da linha e hoje hoje significa esse complemento quase 40% da nossa linha. Legal. E aproveitando também a visita do cliente aqui, então ao longo do tempo vão se agregando outros materiais que para não só complementar, como também satisfazer necessidades do cliente, né? Entendi. Agora me diz uma coisa, no começo aí, logo da sua fala, você disse uma coisa muito pertinente à nossa geração, porque eu também comecei a trabalhar com 12, né? Trabalhava com a minha mãe, daí depois fui pegando gosto pela coisa e fui desenvolvendo outras atividades. Onde você acha que se perdeu essa nossa capacidade de trabalho e por que essa proibição, né? Você acha, o que o poder público, né, os mandatários, né, os legisladores, passou na cabeça dessa gente para fazer uma proibição nessa monta de que crianças, não que é salutar que a criança trabalhe como escravo ou em horários absurdos ou até para sustentar uma família, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de pessoas como você e eu que foram trabalhar nos negócios da família. Sim. E para que aquele negócio se perpetue. Sim, exatamente. Né? Para que ele tenha uma continuidade. Pode ser até que numa determinada hora a pessoa, né, o filho, a filha, não, olha, eu não quero mais trabalhar no negócio, mas teve a oportunidade. Porque a gente sabe que isso desenvolve várias capacidades na criança, né? Porque ela, obviamente, ela tem que estudar, o ambiente escolar é importante para conhecimento e para desenvolvimento de outras habilidades, mas o ambiente de cooperatividade familiar, que eu não entendo isso nem como um trabalho, mas uma cooperatividade familiar, porque afinal de contas, tudo que a criança vai receber é oriunda daquele trabalho familiar, então ela tem que entender esse mecanismo e só participando ali que ela vai entender. Então eu queria saber a tua opinião. O que você acha? Valdívia, eu vou dividir isso em duas respostas. A primeira é a experiência de ser pai também, né? Então, eu tenho uma filha e tenho um filho. O filho, ele é o meu segundo filho, então ele é mais novo, né, do que a minha primogênita. Ele estava desorientado com relação ao que fazer, né, qual a profissão seguir. Ele iniciou uma atividade, né, num curso superior, acabou não concluindo. E para que ele não ficasse ocioso, porque tinha acabado de terminar a escola, já teve a facilidade de já ingressar na faculdade, né? Eu falei, bom, para você não ficar aí, de uma certa forma, voando, né? Eu quero que você venha me ajudar, né? No primeiro momento, esse venha me ajudar, há tempos anteriores a esse momento, eu não achava salutar por conta de tapar buraco, ou até mesmo assim de você ter uma condição
só que você não quer, não venha, entendeu? Não é uma coisa que fosse imposta a ele. Sim. Mas quando ele veio me ajudar, mesmo que num período curto, ele começou a exatamente entender isso que você falou. Da onde vem o meu luxo, né? Não estou falando que é um luxo excessivo, mas da onde vem a minha comida, da onde vem o meu... exatamente, o celular, de onde vem a roupa que eu lavo, entendeu? Então ele começou a entender qual era a dinâmica que o pai tinha, né? Quando está ausente de casa. O que está acontecendo na vida desse homem, né? Que ele sai às 6 da manhã, volta muitas vezes às 7, às 8 da noite, né? E chega aqui às vezes irritado ou bravo, etc., não importa. Então ele entendeu isso. Então isso é um lance. Agora, o que eu vejo assim, está se ocupando muito tempo desnecessário com uma educação que não leva a lugar nenhum. Entendeu? Então, já que você não pode levar a criança para aprender um ofício, para aprender uma atividade, ou para pelo menos tomar gosto de alguma coisa, que isso fosse transferido para a escola, onde a criança tem muito mais tempo para poder aprender. E não aprender coisas que não têm menor senso prático no dia a dia, entendeu? Então, por exemplo, eu já comentei isso várias vezes com as pessoas que vêm para cá trabalhar ou questão de opinião. Por exemplo, nos passados hoje, História do Brasil, por exemplo. A história começa lá do Pedro Álvares Cabral e vai esticando a conversa até a 8ª série, nono ano, né? Poxa vida, será que não daria para mostrar para o cidadão lá, ó, isso aqui é um óculos, isso aqui é um martelo, isso daqui é um pneu de um carro, entendeu? Começar a dar ideias para essa molecada, para ela ter uma noção de como funciona a vida. Então, do que tem por aí, né? Exatamente. Então, o que acontece? Quando a pessoa se dá-se por si, até agora com esse negócio da influência da internet, ela não tem a menor habilidade manual para fazer nada. Entendeu? Então, quando a gente podia ter essa oportunidade de começar cedo, você já começava a desenvolver isso. Você já começava a pensar, você começava a pensar em número. E se interessar também por atividades, né? Exatamente, começou a pensar em número, começou a pensar em trocar, começou a pensar em fazer troco com velocidade, entendeu? E isso na escola não se passa, hoje o cara vai apertar botão, né? Então a gente está criando hoje uma geração de pessoas que não têm vontade de fazer as coisas. Uma geração que pensa só no ter e não no ser. Não ser, exatamente. Né? Não quer ser, ele quer ter. E quer sempre aquele dinheiro sem esforço, rápido. Então você é youtuber. Não que essa profissão não tenha a sua glória. Não, tem, sem todas dúvida. As profissões têm. Só que infelizmente essa coisa de o dinheiro fácil, rápido, muito dinheiro, né? Nunca se pensa em ganhar pouco, só muito. Não prospera, não vira. Então, a gente tem muitos talentos. A gente está falando de modismo. Né? Então, são modismos que passam. Não sei aonde a gente vai parar, porque efetivamente hoje nós estamos vivendo num momento de transição. Né? Muitas profissões estão desaparecendo, outras estão surgindo. Mas eu vejo que o trabalho é onde se aprende efetivamente. Né? Então, não quer dizer que a pessoa faça uma boa faculdade que ele vai ser um excelente profissional. Muitas vezes não é essa retórica, né? Entendeu? Então, assim, no trabalho a pessoa tem condição de evoluir. Por quê? Porque trabalhando ele pensa, ele se descobre, ele vai buscar, exatamente, ele vai procurar alternativa, ele vai procurar conhecimento, né? E aí sim acontece a evolução. E não importa dizer, principalmente no nosso setor que é vendas, que as pessoas não se vendem, todos se vendem. Do médico a você, a outra pessoa, todo mundo vende. Né? Pode ser que não viva da venda como nós, mas ocasionalmente você vai ter que vender. Um médico tem que vender, tem que fazer um serviço, tem que, enfim. Né? É o poder de convencimento daquilo que está sendo apresentado. Exatamente. Agora, isso está diretamente também ligado
a sofrência que estamos agora na atualidade, que é o apagão da mão de obra, né? Que tem também 2 pontos nevrálgicos aí, né? Que vem, esse que você está citando, que as crianças não terem a oportunidade de conhecer os seus potenciais, de desenvolver os seus potenciais, então, já que não pode, dentro de um trabalho, dentro de uma empresa que seja familiar, ou de um conhecido, ou até como menor aprendiz, etc., ou dentro de um ambiente escolar propício para isso, né? Não desenvolve. E daí a gente está tendo crianças cada vez indo trabalhar mais tarde. A gente escuta dizer de pessoas que estão ainda estudando com 30 anos de idade. Sim, sim. Né? E sim. que não estão no mercado de trabalho porque ficam escolhendo muito, né? Se escolhe muito e não quer se dedicar para ganhar experiência. Né? E daí fica aquela briga, eu não tenho experiência porque ninguém me dá oportunidade. E daí a empresa fala, mas como eu posso dar oportunidade se você não sem experiência você não aceita Exatamente. O que a gente quer oferecer? Exatamente. Porque a pessoa quer trabalhar sem experiência e já ganhar muito, já ter cargos e etc. E daí fica difícil, né? Essa glamorização, ela é prejudicial efetivamente, porque eu não vou optar por ser um atendente de balcão da farmácia XYZ em detrimento de poder fazer o meu como que é, meu influencer, desculpa, eu não sei exatamente o nome em inglês, né? Mas né, a glamorização do troço é tamanha que efetivamente já começa a se rotular. Eu não quero ser CLT, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Então, o que acontece? Efetivamente, vai haver um apagão mesmo, porque a pessoa não vai se sujeitar. Ela não vai querer, até mesmo por conta daquilo que se fala em sociedade, atuar 8 horas por dia numa profissão onde ela tem que estar ali presente, né, em detrimento de você fazer o seu horário, de você... Então, é uma briga que hoje o lado da necessidade das empresas está perdendo efetivamente. Sem contar que a gente tem uma coisa muito cruel, né, no nosso país, que até tem um empresário que está levantando várias bandeiras aí, ele está sendo até meio perseguido, que é o Thales, não sei se você já ouviu falar dele, onde que realmente existe uma demonização do empresariado. Né? Existe muito uma luta de querer colocar funcionário contra empresário. Né? Sim. E querer dizer para o empregado que o empregador e que o empresário ele é um bom vivant que está te explorando. Isso foi a pior levante que a sociedade pode fazer contra aquele que exatamente coloca em risco todo o seu conhecimento, a sua vida, a sua família, o seu capital para levantar uma empresa dentro de um país que só dá tiro nele. Sim. Que não dá apoio nenhum. Né? Eu acho que assim, hoje assim, você tem, para o empresariado, recurso financeiro, ok. Entendeu? Recurso financeiro você encontra, você acha. Né? Mas a taxas de... Não, sim, mas você consegue. Tem. Se você souber fazer uma procura e planejamento, você acha. Maquinário, fornecedor, tudo você consegue controlar também. Agora, o recurso humano, hoje, é o grande desafio para você não só manter o que você tem, como expandir. Né? Então, hoje a situação está tão complicada, vamos dizer, que as empresas elas já estão, de uma certa forma, abrindo exceções para poder ter gente trabalhando, para não ter que efetivamente fechar ou que mudar de atividade ou qualquer coisa do gênero. E isso, para quem precisa ter horizonte, é um problema sério para poder projetar. Você não consegue ter uma visão de longo prazo para ir a algum lugar. Exato. Tá? Porque
Você não sabe como vai acontecer. E hoje nós estamos na iminência, né, só reforçando, desculpa, de já está aprovada, e a partir de maio de 2016, a entrada da norma regulamentar de 26, a norma regulamentar número 1, nova, psicossocial, que é uma imposição do governo com relação a essa questão psicológica entre patrão e funcionário, né? E isso daí vai ser um desafio ainda muito maior, porque o que, em teoria, pode ser um risco psicossocial, entendeu? Como que isso vai ser encarado pelas pessoas? Exatamente, como vai ser encarado pelo outro lado da relação. Então, entendeu? por exemplo, se você chegar para um funcionário seu, né, e perguntar, olha, você pode fazer hora extra hoje? Isso pode ser uma má relação psicossocial? Se isso ocorrer com frequência, isso pode acarretar um problema psicossocial. É um fator de risco, entendeu? Assim como, por exemplo, antigamente era o sujeito usar, por exemplo, uma prensa, entendeu? E de repente perder um dedo, ou algo do gênero. Então, não é que está se comparando, mas são novos fatores, entendeu? Da nova relação social que estão sendo colocados como fator de risco na relação de trabalho. Então, assim, para entender no meu raciocínio, hoje o governo federal já compete com o empresário, fornecendo esse monte de benefício, né, para as pessoas. Isso é um fator que afasta o sujeito do trabalho, CLT. porque assim, a pessoa está lá na casa dele, bom, eu preciso procurar emprego, mas vamos lá, vamos colocar na fiel da balança. Eu tenho o auxílio, minha mulher tem um auxílio, meu filho tem um auxílio, e mais a minha mãe tem um auxílio. Somos em 4 em casa, bom, somando tudo vai dar o quê? R$2.500, beleza. Aí eu tenho o gás, eu tenho o benefício da luz, o benefício da água, eu vou trabalhar para quê? Sim. Né? Sim. E daí ele chega para uma entrevista com você e você coloca para ele uma série de regras, de horário, de condições, né? Ele tem que pegar o transporte, que já não é uma coisa fácil. Hoje mesmo eu tive um telefonema de uma pessoa que trabalha para mim que falou, olha, Valdívia, eu não consigo chegar hoje porque o transporte está muito cheio, eu não consigo. Então, entre ela chegar atrasada e me criar um transtorno, eu falei, olha, então é melhor você vir amanhã. E daí ainda tem isso, né? Para desmotivar a pessoa a ir trabalhar, porque o transporte não ajuda, né? Aí, então, cada vez mais a mão de obra vai ficar... Um dos fatores de risco dessa norma regulamentar é se a pessoa trabalhar isolada em casa, pode criar um fator de depressão. Que é o home office. Exatamente. Que foi inventado por eles na pandemia. Exatamente. Então eles inventaram o negócio agora. Então, por isso que eu estou te falando. A sociedade está em transição e essa relação do trabalho vai também refletir, como a gente está inserido, na relação de trabalho. Então, trabalhar muito é problema, trabalhar pouco é problema. O ambiente social da empresa é problema, entendeu? Então, assim, são situações que sobram para o empresariado, né? Ele vai ter efetivamente que custear isso de alguma forma, né? E que no final das contas vai sobrar para o consumidor ou de alguma forma alguém vai pagar essa conta. E o gozado é que, das duas uma, ou veio uma coisa agora na minha... Será que o governo federal está querendo que todo mundo vire empresário, então? Porque, não sei, né? Parece estranho. Eu acho que é o contrário. Né? Eu penso que seja o contrário. Não, ele está querendo que todo mundo vire escravo dos benefícios. Pode ser que sim. Fique todo mundo sob a tutela do Estado, né? Entendeu? Que todos fiquem sob a tutela do Estado, que seria muito mais fácil de controlar, vamos dizer. Eu estava conversando com uma outra associada nossa que tem um comércio, só que o comércio dela tem menos funcionários do que você aqui. E daí ela também, obviamente, falou sobre a mesma coisa, da mão de obra, e eu perguntei para ela, eu falei assim, o que você vê a curto prazo para você resolver o seu problema, vamos dizer assim? Ela falou, eu estou treinando a minha família.
Mas não tenho. Não é? Eu não tenho. Não, então, mas porque o negócio Eu dela vejo, é uma eu outra vejo proporção, isso né? assim, sei lá, no momento agora de descontração, aqui no nosso bairro tem uma família que está exercendo uma atividade e ele traz toda a família do norte. Entendeu? Então tem amigo, tem isso, tem aquilo outro, e assim a coisa vai, assim ele está prosperando, né? Agora, Porque antigamente era assim, né? Agora, vamos imaginar, mas na regra, para quem tá empreendendo efetivamente, não do carrinho de pipoca que eu tô falando, né? Nós estamos falando de grandes empresas. Tô falando de um negócio, né? Porque às vezes não tem condição de você ter um irmão, um parente, Você já é uma empresa um pouco familiar, exatamente, né? Tem seus 3 irmãos. Mas eu não posso, sei lá, agregar 2 irmãos aqui. Muitas vezes pode causar um problema, um marido e uma mulher, entendeu? Sim. É uma relação que fica um pouco complicada dentro do Até porque normalmente organismo. acontece ao contrário, né? Você começa com a família, depois a coisa cresce, aí não dá mais. Você tem que profissionalizar. Exato. Você tem que profissionalizar. Exatamente. Você tem que procurar recurso, porque não é só tapar buraco. Exato. Né? A gente tem que parar de falar de alguns assuntos, né? E evoluir efetivamente. Sim. Porque o organismo cresce, o organismo se desenvolve. Então, se você ficar com uma cabeça, né, de tapar buraco, ter só para ter por ter, acho que não é o ideal, né? Pelo menos na minha visão. Porque, como a gente conversou, se a relação de trabalho faz a gente crescer, desenvolver, se a gente tiver gente ou mentes que não acompanham o seu ritmo, não adianta você dar murro em ponto de faca, né? Esse é o meu pensamento, né, Valdívia? Sim. Agora, a curto prazo, a gente não tem uma solução para esse problema, né? Não tem. Não tem. Não tem. O que eu vejo, né, como esperança é que nós tenhamos aí mandatários novos, né, para 2026, que a gente consiga mudar essa moeda que a gente tem lá, né? E eu acho que tem que ter reformas, muitas reformas, tem que ter reforma. Essa reforma tributária que veio não é uma reforma tributária, é uma mudança da sopa de letrinha, né? Mudou a cara só. Só mudou a sopa de letrinha e virou uma letra só, uma sigla, são que é o duas. IVA. Um imposto federal e um imposto estadual. Nós precisamos eu acho que a mais urgente, as duas mais urgentes, para depois a gente tentar fazer as outras, é a judiciária e a política. A gente tem que ter reforma desses dois, né? Para depois ver flexibilizar a relação do trabalho, né? Porque já que a coisa está indo para esse caminho, então flexibilizar a relação do trabalho. Porque se a CLT ela tem 80 anos, a nossa CLT. Não ser uma legislação do jeito que está, paternalista e principalmente corporativista, né? Então, acho que tem que ser de mérito. E vitimista, né? Ela está virando vitimista. Está tratando as pessoas como bibelôs, né? Como pessoas que não têm capacidade de raciocínio, de defesa, de posicionamento, né? Está criando robôs dentro das empresas. Esse assistencialismo aí que a gente tem que evitar, porque a pessoa recebe de graça, não dá o devido valor. Não. Então, se ela não for lá atrás para poder ter mais, etc., então a pessoa espera aquele valor e ele dá um jeito de viver dentro daquela situação. Quando aperta, vai procurar um bico, entendeu? E desse bico ele tira ali uma dor de barriga, um remédio, isso, aquilo, outro. E aí, trabalho efetivo mesmo, com carteira assinada, etc., aquilo que a gente, de uma certa forma... Aprendeu, né? Não só aprendeu, mas que é a regra do jogo hoje. Né, Valdívia? A regra do jogo hoje, entendeu? Então hoje você não pode fazer uma coisa que está fora da lei, principalmente pra gente. Sim. Chamar o tiozinho, chamar o irmãozinho, o vovozinho, foge um pouco do coisa, porque aí é uma questão de fio de bigode. Mas quem está trabalhando, correndo risco, né? Risco jurídico, né? Risco trabalhista. Sim, então, a regra é essa. Então, dentro dessa regra, precisa, ou que se façam leis
que flexibilizem isso, mas que mantenham a questão, vamos dizer, a questão legal de quem está empreendendo, para poder ter segurança jurídica. Porque senão, você vai fazer o que da sua vida? Né? Porque quando você fala, eu sempre escuto meu marido falar o seguinte, que sempre quem carrega toda a problemática sobra para o empresário. Sim. Então, se, como você falou, ele tem um registro CLT, mas daí ele resolve fazer um bico. Vou fazer entrega de final de semana. Aí no final de semana ele sofre um acidente, quem que ele vai deixar de trabalhar? Vai ser para você. Exatamente. Aí ele vai ficar afastado, tem lá o INSS, você que vai ter que se virar. Exatamente. Ele tem o registro. Exato. E faz o bico. Exato. Está complementando a renda? Ótimo, maravilha. Eu acho que todo mundo tem direito de brigar. Uhum. Só que o que acontece? A partir do momento que ocorre um sinistro, vamos dizer, né? O ônus desse sinistro vem para cá. Vem onde ele está com o registro. Exatamente. Então ele sabe, né? Ele sabe que na outra profissão ele vai tirar mais? Vai tirar mais. Por quê? Porque não tem que pagar todos os impostos, ele não tem uma série de outras coisas que a pessoa que está contratando pode reverter aquilo em forma monetária para ele. Sim. Agora, ele não tem garantia nenhuma. Não tendo garantia, o que ele vai fazer? Ele precisa arrumar um emprego fixo para poder, se ocorrer algum problema no bico, ele está garantido. Né? Então, isso são distorções que a gente observa no dia a dia. Talvez os administradores não estejam enxergando isso. Não chega para eles esse tipo de coisa, entendeu? E aí que ocorre todo esse problema. Então, juntando a isso, mais o assistencialismo e mais a glamorização da coisa, a gente fica a ver navios. Né? E a volta dos sindicatos, né? Né? A volta dos sindicatos que fica tumultuando a cabeça do pessoal. Sim. Aí também é um desserviço. Isso daí é um problema que nós temos, que ajuda efetiva não existe, entendeu? Ajuda efetiva não existe. E muitas vezes elas chegam até a atrapalhar. É que o sindicato ele veio com aquela roupagem de proteger que é aquilo que nós falamos há pouco, que é proteger o funcionário do patrão. Sendo que o patrão é quem dá tudo para o funcionário. É incentivar esse antagonismo. Fica incentivando essa briga. Exatamente, fica incentivando essa briga, que o patrão é o explorador, que o patrão é o cara que, entendeu? É o bom vivan, como você falou, é o cara que agora ele está na praia, agora ele está vendo barco, entendeu? E aí isso daí... Que é uma glamorização também, né? E fica exacerbando esse conflito, e aí as pessoas muitas caem, né? Porque nós sabemos que esse tipo de empresários são, no contexto geral, são poucos no Brasil. Né? A maioria são pequenas e médias empresas que tocam o bonde, né? Exatamente. Agora, quando também chega uma notícia assim, né, que está se fazendo aí a campanha para 2026, e daí fala assim, não, porque então o Brasil todo vai ter transporte de graça. Aí vem uma pergunta, né? Duas veio na minha cabeça. Primeiro, como que ele pode fazer uma coisa dessa, sendo que os transportes públicos, eles são municipais? E a gente está falando de governo federal dando essa notícia. Então, quer dizer, ele está metendo a mão direto, uma ingerência direta na administração municipal. Será que isso é possível? Né? Começa por aí. Então, a insegurança jurídica total. Já vai por baixo. E segundo, peraí, quem precisa de transporte público, na sua grande maioria, são trabalhadores. Né? Porque os idosos já têm de graça. A benesse. Né? Os estudantes também já têm. A parcela de... Né? Então, quem trabalha, quem paga o transporte do trabalhador? É a empresa. Não, é a empresa. Ele é subsidiado, Exato, né? É obrigatório que a empresa pague. Então onde que ele está dando um benefício? Eu não entendi. Então, quer dizer que, sabe para onde vai esse benefício? Para quem já recebe Bolsa Família. Pode ser.
Porque são os únicos que não tem ainda. Que não tem ainda, exatamente, pode ser. Não é isso? Então, é uma coisa pagando a outra, né? Aquela máxima, né? Hoje São Paulo é a locomotiva do país. Não, o São Paulo é escravo do país. Não, esse que é o nome certo. Escravo do país. Esse é o nome certo. Então, hoje nós pagamos a farra dos outros estados. Exatamente. Né? Haja visto aquilo que a gente tem de informação com relação até essa questão de pessoas que não estão efetivamente registradas, né, como CLT. Em muitos estados nós temos até situações inverso, né? O número de assistidos é maior do que os que estão trabalhando. Quem que paga isso? Nós batemos agora 350 milhões de pessoas com bolsa. 350 milhões. Quem controla, né, Valdir? Exatamente. Então, quem faz esse controle? O cara entra hoje no Bolsa Família e não sai nunca mais. Exato, tem gente recebendo, tem mais de 10 anos. E aí? Então, quer dizer, o que deveria ser uma ajuda virou um sustento não, virou um salário. Virou, o cara tá virou um salário. Ele vive daquilo. Mais até do que a pessoa que se aposentou. Porque quem aposentou contribuiu. Na sua grande maioria, já fez a parte. Já fez a parte, deu lá seu sangue, trabalhou seus 30 anos. Sim. Mas esse pessoal. Mas é aquilo, eu acho que para 2026 a gente precisa ter muita consciência, né, do que a gente vai fazer lá na hora de ver se muda essa moeda, para que a gente consiga fazer essas reformas. Mas antes de entrar nesse assunto, eu queria te perguntar. Vamos voltar para o nosso entorno. O que você acha que no entorno da tua loja, em termos de serviços municipais, você acha que está bom, que está ruim, o que precisa melhorar? Olha, Valdívia, esses dias atrás aí eu tive uma situação que foi inusitada, né? Eu estava aqui, a gente já tinha fechado a loja, né? E observamos nas câmeras que a gente tem, né, externas, né? Eu estava com o meu gerente aqui, a gente estava conversando e aguardando uma pessoa. Na verdade foi isso que aconteceu. Nós ficamos além do horário porque estávamos aguardando uma pessoa vir buscar uma mercadoria. Mas as portas estavam abertas? As portas fechadas. As fechadas. Isso. E a gente tem até, de uma certa forma, por conta disso que eu vou te falar, fechando um pouco mais cedo, né? Por conta de ser inverno, escurece mais cedo, as ruas estão mais violentas, mais vazias, né? Então a gente estava esperando tocar a campainha para poder receber esse cliente. E aí, num determinado momento, quando a gente acionou a câmera para ver se tinha algum movimento lá de fora, tinham 2 sujeitos sentados na porta da loja. E sentados. Né? Não estou falando encostados ou não. Estavam sentados e aí um passando coisa pro outro, tal, não sei o que lá, né? Aí o que a gente fez? Você entendeu que era um entorpecente? Exatamente, era droga. Certeza que era droga, porque nós estávamos nessa área que eu estou aqui da loja, a gente foi até a porta, né? Sentiu o cheiro, né, do uso que eles estavam fazendo lá. E bateu na porta pelo lado de dentro para ver se os caras saíam, né? Mas nenhum tipo de reação. E aí eu falei pro meu gerente, vamos ligar para a polícia. Né? Vamos ligar para a polícia porque eu não vou sair, nem você, não é uma questão de... E o cliente ainda ia chegar, né? Exatamente, não é questão de eu ser diferente dele, não é nada disso, é por nossa segurança. Eu vou ligar para a polícia para entendeu? Porque não é uma atitude que é normal, a rua é um corredor, é fluxo. Né? Bom, liguei para a polícia, fomos atendidos, aquela história toda, tal. Mas o tempo passando, os caras lá sentados, e pelo jeito não iam sair mesmo, entendeu? Então, a gente, num ato de bravura, saímos. Né? Saímos porque... Né? O sangue ferve. Né? Se acontecer, exatamente, se acontecer alguma coisa, então vamos botar para quebrar, né? Então a gente fez o que tinha que fazer, saiu. Quando eu saí, eu
na saída, eu já acionei a câmera para ver se alguma coisa ia acontecer. E a polícia chegou depois de uns 10 minutos que a gente já tinha ido embora. A polícia fez a abordagem, conversou, babá, mas não tocou os caras de lá. Entendeu? Não tocou os caras de lá. Então os caras ficaram sentados como estavam antes da polícia chegar. Entendi. Então, o que é o que eu quero dizer? Apesar de não ser efetivamente da prefeitura, mas eu acho que hoje um grande problema é a questão da violência, né? Sim. A violência, eu acho que hoje é uma coisa que efetivamente, como posso dizer, ela é Intrínseca. silenciosa, mas é uma sensação que a gente está sempre pisando em ovos. Então, assim, problemas com relação à prefeitura, tirando aquilo que a gente já conversou, eu acho que as pessoas conseguem chegar, conseguem conversar. Efetivamente, existem problemas. Sim. Calçado, eu acho que é um problema seríssimo, entendeu? Principalmente no meu caso, que tem uma mãe idosa, reclama pra chuchu disso. Né? Falta de mobilidade na cidade. Sim, calçada, meu, se você pegar a calçada daqui até, por exemplo, a Praça Cívica ali, é uma palhaçada, entendeu? É rampa, é o piso irregular, é quebrado, o cara, aí você vê agora no nosso bairro aqui, asfaltaram, né? Asfaltaram as ruas, que estava um verdadeiro motocross, né? Pô, acabaram de asfaltar, já estão quebrando tudo de novo, a Sabesp, cara, meu... Não tem planejamento Não nenhum tem nenhum entre tipo, as... não se entre- conversam, não não se conversam, entendeu? Uma coisa Parece que absurda vivem isso. cada um Num planeta diferente. Exatamente. Né? Então, outra, questão do trânsito também na nossa região, tá péssimo. Acho que nunca foi tão ruim, né? Nunca foi tão ruim na questão do trânsito. Então, você pega, por exemplo, hoje, uma Francisco Alves aqui descendo, por exemplo, da Pio 11 para Tito, entendeu? Tem dias que o trânsito tá lá na Serra Corá, quem vem da Toneleiros. Né? Sabe assim, não tem sentido. Aí você pega, aí um vem e reivindica um farol na frente da escola, daí 5 metros tem outro farol, e outro farol, e outro farol, e nenhum farol com ação coordenada. Não, e com essa quantidade de empreendimentos aumentando... Sim, entendeu? Porque... Nós vamos receber agora a estação do metrô, tanto aqui quanto na Lapa de Baixo. Show de bola, mas só que isso vai acontecer em 2030 e cacetada. Exato. Entendeu? Mas enquanto isso... A gente está amargando aqui. Tá à mercê, entendeu? Então eu vejo isso são problemas que a gente tem enfrentado, porque me prejudica, as pessoas que querem vir para cá, eles desistem, né? Então você tem o rodízio, você tem Zona Azul, você tem trânsito, você tem... Insegurança, entendeu? São muitos fatores, né? Muitos fatores para se deslocar em São Paulo. São, né? Então, o que a gente tem feito hoje? A gente tem aberto espaço muito mais para os motoboys, né? Que também fazer entrega. Que é o que se mexe hoje aqui em São Paulo, motoboy, bicicleta. Então, a gente tem liberado espaço maior para esse tipo de serviço, né? Para poder ter alternativa ao contrário da situação. Porque, efetivamente, quando a pessoa... Olha, você tem que vir buscar. Esquece. Eu não sei se você prestou atenção e você tem esse raciocínio, como eu vou te falar agora, mas você prestou atenção que todos esses assuntos que nós conversamos, se a gente não tivesse um governo totalitário, que é o que ele está sendo agora, isso tudo poderia ser resolvido dentro da própria municipalidade ou dentro do estado? Porque todos esses problemas que a gente falou são em decorrência de políticas públicas federais. Então, o problema da empregabilidade é federal. Sim. Assistencialismo é federal. O problema da segurança se tornou federal, porque são todas as leis feitas lá no Congresso que facilita o crime e que impede da polícia trabalhar com, né? O judiciário que parece que está no mundo de Nárnia, né? O judiciário que faz legislação. E que está num mundo que parece que eles vivem num mundo que não tem violência, né? Então, tudo isso me preocupa muito, porque a gente fica cada vez mais com a sensação de que a gente é impotente,
Porque Brasília está tão longe, né? Eu acho que isso daí é um fator, né? Eu acho que existe essa descentralização e que ela não é utilizada, apesar do município ter recurso. A gente sabe disso, né? A gente sabe que o município tem recurso, porque arrecada. Nós já estamos na iminência agora, talvez até de aumentos, né? De IPTU, não é isso, que vamos né? prometendo 15%. A gente sabe que a prefeitura tem recurso. Mas tudo bem, não é ilimitado, né? A gente sabe que tem recurso, tanto é que eu te falei, não tem reclamação, né? Sim. São fatores que prejudicam, né? E acho que como você disse, realmente a distância da nossa realidade com Brasília é gritante. É gritante, é muito longe. E o que eu acabo tendo a impressão? De que, como lá, né, as coisas de cima para baixo, né? Então lá não está azeitado, não está funcionando, a gente não consegue ir lá brigar pelos nossos direitos, a cascata para baixo acaba ficando. Então, eu já fui várias vezes, né? E você deve já ter ido também, porque eu sei que você teve um perfil também de liderança do bairro há um tempo atrás. Já fomos várias vezes lá na Câmara dos Vereadores, na Lesp. É desolador. É desolador, entendeu? Você entra lá, a nítida impressão que você tem é que... Primeiro que você não acha ninguém. Você só acha assistente, assessor, só. E daí também, essa dá a impressão de que você não vai ser ouvido de verdade. Com raras exceções, porque, óbvio, para todo o segmento você tem aí pessoas que são sérias, e daí eu acho que a gente não está pior porque ainda tem algumas pessoas sérias que a gente pode contar. Haja visto essa vitória que nós tivemos agora, né? Sim. Essa semana que a gente vai falar. Alguém acordou, né? Alguém acordou. Mas a gente tem que ser uma luta muito diária. Todo dia você tem que ficar lá batendo na porta. Mas, Valdívia, você não acha que roubaram isso da gente? Roubaram? Roubaram isso da gente. Eu vejo isso. Eu acho que assim, existe um poder intimidador. Sim. As pessoas que efetivamente querem alguma coisa ou que querem fazer alguma coisa, então nos deixam acuados porque você não tem onde bater, aonde recorrer, né? E por outro lado, as pessoas não se unem mais. Eles minaram, né? Isso daí um plano de poder. Eles minaram várias coisas. Eles minaram a família. Então você vê que as famílias já são dispersas, então assim, elas já não se unem mais. Já pela família você já não tem o poder de união. Sim. Aí depois eles minaram aquele convívio de vizinhos. Sim. Cada um cuida do seu pedaço. Sim. E com essa verticalização da cidade, né? Do bairro, exato. Então as pessoas se aprisionam dentro de condomínios, se aprisionam dentro de shopping, se aprisionam dentro de resort. Exato. E vive um mundo que não existe. Exatamente. O mundo aí na rua está completamente diferente. Né? E você vê também que não existe mais associações. Quando foi pra gente abrir a La Roma, nós procuramos associações. Só que as associações que estão abertas na nossa região, elas estão muito devagar porque são pessoas já de idade, que já não tem mais aquele pique. Então, eles tiraram isso também. Então, acabaram com o civismo. Fato, boa, acabaram lembrado, verdade, eu concordo com você. Porque hoje acho que meu filho não sabe cantar o hino nacional. Então, acabaram com o civismo, tiraram esse amor que você tem que ter pelo que é seu naturalmente, que é a terra que você nasceu. Não é que a gente, como posso dizer, deixa de brigar, mas você percebe que você sozinho efetivamente não faz verão. Não entendeu? faz. Você balança uma árvore, mas não faz verão. Outro dia ele conhece a Félix Guilhem, né? Uhum. Eu estava subindo a Félix Guilhem e descendo, estava uma lotação. A pessoa que estava na lotação, ela jogou um coco de dentro da lotação para a calçada. Bom, a lotação, vocês sabem que eles não andam, né? Principalmente os micro-ônibus, eles não andam, né, devagar. Uhum. Você imagina o cara tacar um coco
o carro andando a 50 por hora e o coco sai rodando em cima da calçada, né? O estrago que Totalmente poderia desgovernado. Então você imagina, você vai falar o que para uma pessoa dessa? Valdívia, eu tenho briga aqui, não é uma vez, não é assim, é várias vezes, por causa que o cara não consegue parar o carro. Você disponibiliza o estacionamento, as pessoas brigam, elas brigam. Não é assim, não é de, não, chega quase a vias de fato, entendeu? Então, assim, a sociedade, ela tá muito descontrolada. ruim, cara, muito ruim. E aí, se você chega e ainda fala pro cara, porra, você jogou esse negócio no chão, vai guardar, né? Você escuta barbáries que você não tem necessidade de escutar, O ser humano está sem limites porque a gente perdeu várias bases, né? Sim. Nós perdemos a base familiar, né? Voltando ao assunto da criança, é exatamente isso, a hierarquia. Eu não era amigo do meu pai, ele era meu pai, era minha mãe. Hoje é coleguinha. Eu tenho um relato de muita gente aí, amigos, que os filhos estão agredindo os pais. Sim. E não é assim, 1, 2, 3, não, são vários casos que eu escuto. Entendeu? Por quê? Porque o respeito foi por água abaixo, não tem mais essa não. Sim. Então isso é muito ruim. Mas a gente então perdeu, né, essa base familiar, os limites, a sociedade está sem limites, a sociedade está sem freio, perdeu-se a religiosidade, né? Então isso tudo é o panorama que nós temos. Agora, você tem um perfil, eu tenho um perfil de dar limite para as pessoas, né? Eu corro riscos com isso, na rua eu faço. Eu estava vindo do Ceasa sábado passado, aí tinha uma criança com uma placa pedindo, dizendo lá várias coisas, dizendo que ele e a mãe estavam passando... Pirkstal. Aí o menino tinha 10 anos, no máximo. Aí demos a volta, vimos, a mãe estava sentada, bonitinha, num banco da praça. Eu vi muito a minha mãe fazer isso. Aí eu peguei, só que ele estava pedindo, né? Aí eu peguei, desci do carro e fui lá. Eu falei, a senhora sabe... Aí eu falei, aquele menino é seu filho? É. Eu falei, a senhora não tá trabalhando? Não. Eu falei, por quê? Ah, fui mandada embora. Eu falei, por que você só foi mandada embora? Ah, porque eu chegava atrasada. Eu falei, bom, então é justificado, né, que a senhora tenha sido mandada embora. Eu falei, a senhora não tá recebendo bolsa? Ah, eu perdi porque eu tava trabalhando. Eu falei assim, a senhora sabe que a senhora vai perder seu filho pro conselho tutelar se a senhora continuar fazendo isso, porque ele não tem obrigação de sustentar a senhora. Então, eu aconselho que a senhora pegue o seu filho, vá para casa, deixe ele em casa estudando e a senhora vá procurar emprego. E vai procurar emprego. Certo? É isso que uma mãe faz para um filho, não o que o senhor está fazendo o seu filho fazer pela senhora. Estamos entendidos? Aí ela ficou quieta, aí eu fui pro carro. Aí eu fiquei olhando para ver o que ela ia fazer. Aí ela parou uns minutinhos, daí ela chamou o menino e eles foram embora. Se ela foi para casa ou não, não sei. Não, mas você fez seu papel. Entendeu? Eu entendo isso. Então, se nós começássemos nos levantar. Eu acho que assim, a gente tem que como posso dizer, esse tipo de atitude, esse tipo de que eu tava falando, que às vezes você fala, pô, será que a gente vai conseguir colocar alguma coisa na cabeça desse povo, né? Porque efetivamente você não sabe qual vai ser a reação do outro lado. Não. Entendeu? Por isso que eu falo, corro riscos. Exatamente. Eu particularmente, assim, penso muito nas consequências, entendeu? Porque a gente sabe como a coisa funciona, né? Existe essa você está circulando, as pessoas sabem quem você é, né? Entendeu? Elas sabem aquele fulano, aquele lá é outro, tal, não sei o quê, né? Então você não sabe quem é o outro lado, né? Sim. Entendeu? E hoje você não tem aonde se recorrer, exatamente, né? Mas, assim, eu tomei essa decisão, né? Há um tempo atrás. Mas eu acho que é por aí mesmo. Eu tomei essa decisão há um tempo atrás porque nós temos empresa, né? E temos a nossa moradia aqui. E a gente chegou no limite, para nós foi o limite, né? E em decorrência disso surgiu a La Roma, etc. Então é um risco que eu particularmente, Valdívia, resolvi correr, né? Tá certo. Mas é isso.
né? Muito obrigada. Obrigado, Queria saber se Valdívia. você quer dar algum recado Não, importante. eu acho que muito legal, acho que foi muito bacana o que a gente teve agora de resultado, né, com relação ao CTA. Ah, sim. Isso foi muito legal, porque... O CTA, vamos esclarecer, né? Porque não é todo mundo que sabe o que é o CTA, que é o Centro Temporário de Acolhimento para as pessoas em situação de rua. Isso. Eu acho que isso é um começo, né, para a gente poder fazer a reunião dos munícipes. Eu acho que isso foi muito legal, né? Eu vi um monte de gente ali, de algumas brigas anteriores, né? E se fazer conhecido, até que as autoridades também reconheçam quem são as pessoas, porque a gente não tem cara, nada tem cara, né? E o resultado sendo positivo como foi, eu acho que foi excepcional, né? Porque ia ser um problema muito sério para nossa região, aquele negócio instalado ali, né? Degradação mesmo do ambiente, e acho que essa forma de como foi abordada, a forma de como foi conduzido foi bom. Foi muito bom. Então, só para quem não estava acompanhando, o CTA ele ia ser instalado ali na Gago Coutinho, com a Dom João V, na Lapa, e ia ter uma previsão de atendimento de 350 pessoas dia. E, obviamente, a gente sabe que isso é muito mais. Mas o problema é que era na porta de 2 escolas, fora as outras que estão ao redor, que dá ali um entorno de, diariamente, circulação de 5.000 alunos na idade de 1 a 17 anos. Então, a gente sabe que onde tem centro de acolhimento, infelizmente, vem também os traficantes de droga. E era impossível que isso fosse instalado lá. Daí nós fizemos uma força-tarefa entre as associações La Roma, a Mocite, Viva Leopoldina, Mercado da Lapa, e o Colégio Pré-Médico e o Adventista. E começamos a trabalhar as autoridades, e ontem, né, que foi dia 8 do 10, né, dia 7 do 10, nós tivemos aí o retorno positivo de que então não vai ser feito aqui. Porque eles reviram as suas posições e nos deram razão naquilo que a gente estava falando. Foi muito bom, parabéns. Obrigada, foi um trabalho de todos, parabéns para nós todos. Exatamente. Muito obrigada, gente. Então, o La Roma Realiza termina por aqui. E agradecer o Pascoal. Obrigado, Valdívia. E estamos abertos aí para outras ocasiões. É isso aí. Obrigada.